Se a galera soubesse como esses vídeos de ensino superior dá um trabalho. Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar aí sobre farmacologia. Então, não perde esse vídeo, que esse vídeo tá muito bom. Antes de você assistir essa aula que eu preparei com muito carinho para você, desce o player aqui embaixo, ó, clica no botãozinho de se inscrever caso você não seja inscrito. Se você já é inscrito, já faz parte dessa família aqui, desce o dedo aí no gostei, por favor, tá? Recomenda esse vídeo para outras pessoas e, claro, se isso te ajudou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo ou deixa sua pergunta aqui embaixo, porque hoje nós vamos falar sobre a farmacologia da inflamação. Então, depois da vinheta, vem comigo, o vídeo tá muito bom. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa entender é que a inflamação é um processo fisiológico. Por mais que não tenham te dito isso antes e que tu não tenha se ligado nessa parada, a inflamação, ela é de longe um processo fisiológico. Essa inflamação, essa resposta fisiológica, ela vem em torno de uma agressão que o seu organismo sofreu. Então, toda vez que você responde a uma inflamação, você está nada mais, nada menos que respondendo a uma agressão. Essa agressão ela pode ser física, por exemplo, um corte que você sofreu. Essa agressão ela pode ser química, a um determinado ativo, uma determinada substância que gerou aí um processo inflamatório. E essa inflamação ela pode ser também biológica, quando você, por exemplo, tem micro-organismos que acabam gerando esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele pode ser crônico, como ele pode ser agudo. Então, a inflamação ela pode ser uma inflamação aguda, como ela pode ser uma inflamação crônica. Tio Rafas, qual é a grande diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica? Existem inúmeras, tá? A gente pode elencar essas, não sei o que, mas na verdade o que diferencia a aguda da crônica é o tempo. Beleza? Então, quando você tem uma inflamação que ela perdura por pouco tempo, nós chamamos isso de inflamação aguda, ou que o paciente ele foi acometido há poucas horas ou há poucos dias, tá? A inflamação crônica é quando isso perdura durante muito tempo. Para a gente deixar isso aqui mais contextualizado, a gente pode dizer, por exemplo, que a inflamação crônica, ela traz episódios, ela traz episódios, por exemplo, de artrite reumatoide. Lembrando que é uma doença autoimune, onde esse processo de inflamação faz com que fatores de necrose tumoral, inclusive interleucinas 1, elas sejam drenadas para aquela região e essa região, recebendo esses fatores, passem a agredir ali condrócitos e tudo mais, fazendo com que haja desgaste da articulação, né? Aumenta a atividade osteoclástica e isso faz com que você tenha ali um processo agudo durante muito tempo. Por isso que existe, nós vamos falar aqui um pouco sobre eles, sobre os fármacos reguladores ou moduladores da doença reumática, tá? Porque nesse caso você não consegue utilizar só os anti-inflamatórios. Você precisa aí fazer ciclos dentro do tratamento do paciente para que esse paciente possa ter uma sobrevida, né? Possa conviver melhor com a doença. Já as inflamações agudas, por exemplo, a gente pode trazer um corte. Sei lá, sofreu um corte, estava lá cortando verdura para fazer seu jantar e você sofreu um corte, é uma inflamação aguda. Você vai utilizar ali um anti-inflamatório, até mesmo com propriedades analgésicas, para você utilizar ali naquele instante para passar a dor. Só que a inflamação, por ser um processo fisiológico, ele tem algumas características. E essas características, elas podem acontecer juntas ou elas podem ser progressivas, beleza? Primeiro ponto. Primeira característica de uma inflamação é o calor. Tio Rafa, por que acontece calor? Gente, vocês precisam lembrar que calor é energia. Então, quanto maior for o fluxo de sangue para aquela região, maior é a energia que você vai ter. Então, se você tem mais energia naquela região, você apresenta mais calor. O segundo sinal é o avermelhamento, justamente porque ocorre uma vasodilatação e essa vasodilatação faz com que naquela região o fluxo de sangue aumente, beleza? O terceiro motivo, ou o terceiro sinal da inflamação, né, podemos dizer assim, é um inchaço. O inchaço acontece por quê? Porque aquele músculo ele vai trazer, né, ele vai aumentar o influxo, digamos assim, de água e de outras moléculas para evitar que haja progressivamente uma destruição daquele tecido, perfeito? A dor, né, que é um sinal sensitivo que você precisa
opa, tá doendo, né? Para você poder tratar aquela inflamação. E caso isso aqui progrida durante muito tempo, seja crônico e não haja aí um tratamento adequado, você pode chegar até a perca da função. Bom, o calor ele vai ocorrer do aumento da circulação sanguínea no local e o aumento do metabolismo local, isso eu já falei para vocês. Deixa eu modificar aqui a cor do... Isso. O rubor, né, que é o vermelhidão, vai decorrer do aumento da circulação sanguínea no local. O tumor, que é um inchaço, vai ocorrer a partir da permeabilidade vascular. Essa permeabilidade permite que células saiam do vaso sanguíneo e passem para o tecido. A gente chama esse processo de diapedese celular, tá? Isso pode determinar o aumento do volume em 5 a 7 vezes. A dor, que é causada pela irritação química nas terminações nervosas. E a perca da função, que é decorrente do não tratamento desses outros sinais. Então, não significa dizer, pessoal, que você vai ter uma inflamação e todas essas características elas vão estar bem expressas. E isso é muito importante até durante o processo de anamnese do paciente. Você precisa verificar quais sinais você consegue perceber dentro da inflamação para que você defina o alvo terapêutico ideal, né? Para que você defina ali quais são os próximos tratamentos, ou o que você pode fazer, ou até mesmo o encaminhamento desse paciente, tá? Aqui estão alguns sinais visuais do que a gente pode perceber. É claro que em alguns tipos de inflamação vocês vão perceber que existe um aspecto purulento, porque ela é decorrente de uma contaminação por micro-organismos, que podem ser bacterianos, podem ser bactérias, como podem ser vírus, tá? E a gente não consegue definir isso muito bem, mas na maioria das vezes essas inflamações elas são causadas por bactérias, tá? Inflamações que eu tô falando aqui para vocês, aquela inflamação que você consegue tratar mais facilmente, tá bom? Claro que existem inflamações decorrentes até em órgãos específicos, como por exemplo no pulmão. A gente viu aí durante o problema da Covid que esse tipo de problema ele também é muito agressivo e você precisa ter aí uma condição clínica de tratamento daquele paciente específica, tá? Então aqui é mais para você entender o alvo dessas inflamações, as principais características farmacológicas dos medicamentos que nós usamos para tratar essa inflamação, tá bom? Bom, como é que funciona a cascata inflamatória? A primeira coisa que você precisa entender é que quando ocorre a lesão celular, quando ocorre uma lesão, uma quebra dessa célula, né? É a membrana plasmática, né? Tá aqui a célula, a membrana plasmática dessa célula, ela é formada de fosfolipídios, tá bom? Então, quando você tem a quebra dessa parede celular, né? Parede não, membrana plasmática, perdão, você tem a entrada de fosfolipídios no sangue, por exemplo, na corrente sanguínea. E essa entrada de fosfolipídios gera uma sinalização, pessoal. Não tem como você não entender a inflamação sem entender a sinalização por trás dela. Então a gente tem uma enzima chamada de fosfolipase A2 que ela fica correndo ali na corrente sanguínea. Ela é expressa em pouca quantidade, mas quando ocorre esse estímulo, a expressão de fosfolipase A2 aumenta. Então ela vai ser estimulada pela lesão, né? E essa estimulação vai fazer com que a fosfolipase A2 quebre os fosfolipídios em um metabólito intermediário, que é chamado de ácido araquidônico. O ácido araquidônico nada mais é do que uma molécula de ácido graxo gigante que tem ali na sua estrutura um grupamento ácido carboxílico com uma cadeia de carbono gigantesca. Esse ácido araquidônico é o substrato de duas enzimas, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 ela tem uma atividade constitutiva protetora, então ela tem várias atividades que podem ser desempenhadas pela COX-1, como por exemplo proteção gástrica, que são fisiológicas no nosso organismo, tá bom? Inclusive as próprias prostaglandinas, que são produzidas em decorrência do metabolismo desse ácido araquidônico, elas podem ser utilizadas de forma farmacológica. Por exemplo, o misoprostol, que você deve conhecer, que em alguns casos ele pode ser utilizado para gerar contração uterina, né? E aí a gente já sabe que esse medicamento ele não pode ser utilizado em mulheres grávidas porque pode ocasionar aborto espontâneo, perfeito? Então essas prostaglandinas, elas também podem ser utilizadas nessas condições, como também na proteção gástrica. O próprio misoprostol pode ser utilizado nesse processo de proteção gástrica quando você não consegue responder a outros medicamentos que tratam esse tipo de problema, tá bom? Então essa enzima, ela tem duas isoformas, a forma COX-1 e COX-2. A COX-2, ela vai acontecer em maior expressão inflamatória. Aí você vai vir aqui e vai dizer assim, professor, mas eu tenho também a COX-3. Sim, existem outras isoformas, mas essas duas isoformas, elas são as mais importantes quando se direcionam à inflamação. Então eu trouxe para vocês aqui que
A diferença entre COX-1 e COX-2 dentro das suas isoformas é que a COX-2 ela tem um canalzinho maior, né? Digamos que ela tem aí dois canais, né? Um pequenininho aqui do lado esquerdo e um para cima. Então essas isoformas, elas são bem importantes, por quê? Porque um fármaco que ele é seletivo para COX-1, ele também consegue se encaixar perfeitamente através daquele encaixe induzido, né, enzima substrato, na COX-2. Já um fármaco seletivo COX-2, ele não consegue se encaixar na COX-1 justamente por essa estruturazinha ou bracinho ali da ciclooxigenase do tipo 2. E aí, quando essa ciclooxigenase ela metaboliza o araquidônico, ela vai produzir três mediadores. A prostraciclina, que vai causar vasodilatação e inibir a agregação. Essa ciclooxigenase, ao metabolizar o ácido araquidônico, ela vai produzir aí mediadores inflamatórios ou mediadores também fisiológicos, dependendo do ponto de vista. A prostraciclina, que vai causar vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. As prostaglandinas, que aí pode ser PGI2, PGI1, PGI4, tá? Que elas vão causar diversos efeitos ao longo do seu organismo. Então, sensibilidade exagerada à dor, febre, vasodilatação, inibição da agregação plaquetária. Lembrando que aqui eu estou enfatizando as atividades de prostaglandina relacionadas à inflamação, mas elas também têm atividades biológicas. Por exemplo, elas podem inibir a secreção de ácido gástrico, como também elas podem aumentar a secreção gástrica de muco, protegendo essa membrana, beleza? Protegendo a membrana estomacal. Além do tromboxano, né, que nesse caso causa agregação plaquetária e vasoconstrição. Perfeito? Então aí é uma cascata da inflamação que vai ser justamente os alvos dos anti-inflamatórios, perfeito? Bom, aqui eu trouxe para você uma via da ciclooxigenase do processo de transcrição delas. Então, a gente tem um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, em relação a COX-1 e COX-2, ela pode ser produzida através do mesmo formato. Aí a gente precisa lembrar daquela estrutura que nós já falamos, especialmente em bioquímica, né? Que você tem DNA gerando RNA e esse RNA é traduzido em proteínas. Então, com a ciclooxigenase não é diferente, perfeito? Então, a ciclooxigenase do tipo 1, que é a isoforma do tipo 1, ela também tem essa metabolização, sintetizando aqui prostaglandinas fisiológicas, que têm atividades fisiológicas. Enquanto que a COX-2, ela vai ser induzida por estresse oxidativo, o que na maioria das vezes pode ser uma lesão celular, certo? Lesão física, isquemia, para quem não lembra o que é isquemia, interrupção do fluxo sanguíneo que gera estresse oxidativo, convulsões, doenças neurodegenerativas. Então aqui a gente já tem um alvo da inibição da COX diretamente, que é os glicocorticoides, que eles vão inibir justamente esse processo de transcrição. Beleza? Então, esse processo de transcrição sendo inibido, você não tem COX-2, consequentemente, essa COX-2 não aparecendo, você tem a inibição de prostaglandinas. Mas vale lembrar também que essa via da ciclooxigenase, ela também pode gerar leucotrienos, através de uma outra enzima chamada de lipooxigenase. A lipooxigenase, ela também metaboliza o ácido araquidônico, assim como a ciclooxigenase, porém, ela vai transformar esse metabolismo em leucotrienos, que também são mediadores inflamatórios. Mas não só na inflamação direta, mas também são mediadores que atuam ali na resposta respiratória. E também na resposta alérgica, tá bom? Então esses leucotrienos também têm essa via de atividade. Então aqui, para vocês entenderem como funciona, a primeira molécula que é utilizada como anti-inflamatório foi o ácido acetilsalicílico, tá? Então esse grupamento acetil, ele vai ser transferido aqui para a ciclooxigenase e essa transferência de grupo, essa acetilação, faz com que a ciclooxigenase ela fique inativa e essa inativação aqui faz com que você não tenha os mediadores inflamatórios, tá bom? O ácido salicílico é o produto final dessa reação, é os salicilatos, e esses até cristais de salicilatos podem ser identificados na urina, dependendo da quantidade de medicamento que o paciente fez o uso, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês uma característica relacionada à dose e resposta da quantidade de ácido acetilsalicílico que o paciente pode utilizar. Então eu utilizei essa escala, que está em miligramas por decilitro, ou seja, concentração plasmática do fármaco. Entre 0 e 10 miligramas por decilitro, ele tem efeito analgésico, antipirético e antiplaquetário. Tá? São relatados poucos sangramentos gástricos. A coagulação sanguínea ela tem um bloqueio e por isso que ele é utilizado também em pacientes que conseguem desenvolver trombos. E aqui tem reações de hipersensibilidade não graves. Acima disso, entre 10 e 50 miligramas por decilitro, a gente tem efeitos anti-inflamatórios. No limiar da dose, a gente vai ter zumbidos e hiperventilação central,
Acima disso, nós já temos a intoxicação, que pode causar colapso vasomotor, coma e desidratação. Lembrando a vocês que, como é um gráfico dose-resposta, como é uma sequência dose-resposta, isso pode acontecer tanto ao nível basal, tá? Tanto ao nível basal quanto ao nível de acúmulo de dose. Ou seja, o paciente tomar uma dose inteira de uma vez, como também o paciente fracionar isso ao longo do dia, perfeito? Então, o conceito de anti-inflamatórios são medicamentos cuja função deles é reduzir o grau de inflamação dos tecidos. A primeira molécula foi o ácido salicílico, como eu mostrei para vocês, e ele tem atividade antipirética e analgésica, ou seja, ele tanto atua diminuindo a temperatura, como também atua na diminuição da dor. Embora eu vou mostrar para vocês posteriormente que alguns têm um poder inflamatório maior que outros, mas eles são super interessantes para você entender a diferença de um para o outro, tá bom? Como é que se classificam os anti-inflamatórios? Eles podem ser não esteroidais e os esteroidais, né, que são aqueles que vão atuar em outro momento, em outra posição da cascata que não na inibição da COX. Os não esteroidais são, de longe, os anti-inflamatórios mais utilizados no mercado. Eles vão atuar inibindo a ciclooxigenase do tipo 1 e a ciclooxigenase do tipo 2. Professor, ele inibe os dois sempre ao mesmo tempo? Não, galera. Ele vai inibir COX-1 e COX-2. Aí existem os mais seletivos para COX-2, preste atenção, os mais seletivos para COX-2 e existem os seletivos completos para COX-2. Então a gente tem fármacos que têm uma afinidade maior pela COX-2 e temos fármacos que têm uma afinidade total apenas pela COX-2. Lembra daquela estrutura de entrada da ciclooxigenase? Pois é, justamente por isso alguns fármacos conseguem se alocar exatamente naquela zona de atividade, digamos assim, naquela região de acoplamento da COX-2. Por isso que eles são específicos. Perfeito? Então aqui eles vão atuar justamente inibindo COX-1 e COX-2. Fazendo isso, todos aqueles mediadores inflamatórios que estão abaixo da cascata, eles vão ser inibidos. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos na farmacologia. Os medicamentos, galera, eles sempre vão modificar algo que o seu corpo já faz. Então, beleza, tá lá a inflamação acontecendo. Como é que a gente pensa o raciocínio do desenvolvimento de um fármaco em relação à atividade? Bom, a gente tem que trabalhar com uma estrutura que ele possa inibir um processo que está causando aquilo dentro do meu organismo. Como assim, tio Rafas? Ora, isso aqui não é a cascata da inflamação? Então posso definir como alvos terapêuticos porções efetivas que possam evitar que essa inflamação aconteça. Então, supondo que o cara não inibisse aqui esse COX-1 e COX-2, ele poderia inibir, por exemplo, a prostaglandina como um todo, mas como essas prostaglandinas têm muitas isoformas e automaticamente elas são muito importantes do ponto de vista fisiológico, é mais fácil a gente inibir a enzima, e especialmente a enzima inflamatória, porque a gente vai ter aí menos prostaglandinas inflamatórias, mantendo assim as prostaglandinas que são as fisiológicas, perfeito? Bom, como você já deve saber, os AINES eles têm efeito anti-inflamatório, efeito analgésico e efeito antipirético. Ou seja, efeito sobre a temperatura, efeito sobre a dor e efeito sobre todos aqueles outros sinais da inflamação. Até aí, beleza. Só que existe um fármaco que todo mundo aqui conhece, chamado de paracetamol. Se não for o anti-inflamatório mais vendido do mundo, chega perto. Eu acho que só perde para o ácido acetil salicílico, tá? O paracetamol ele tem algumas peculiaridades. Ele está aqui, mas ele não é um AINE, tá? Mas ele tem efeitos analgésicos e antipiréticos. Mas anti-inflamatório, o efeito dele, ó, é fraquíssimo, tá bom? Efeitos anti-inflamatórios é melhor você utilizar aí outros medicamentos que possam ser mais eficientes. E aí o papo pro farmacêutico, você pode usar o naproxeno, por exemplo. O naproxeno é com certeza um anti-inflamatório, um AINE de escolha para tratar aí situações um pouco mais graves, digamos assim, né? Um pouco mais situações que demandam um medicamento que seja um pouco mais seletivo, você pode utilizar o naproxeno. Inclusive você pode fazer a prescrição porque ele é um MIP, tá bom? Então aqui tem só um exemplo para vocês, ó, a membrana com fosfolipídios, beleza? Produzindo ácido araquidônico, né, que vai ser aquela metabolização pela fosfolipase A2. A ciclooxigenase vai atuar nessa região, produzindo prostaglandina H2, que vai atuar lá na inibição do tromboxano A2. Então, o ácido acetil salicílico, ó, quebra aqui essa ciclooxigenase, impedindo que essa região ela aconteça. E aqui eu trouxe para vocês só uma caracterização da relação dose e resposta do ácido acetil salicílico, né? Então aqui tu vê que o ácido acetil salicílico em doses baixas tem um tempo de meia-vida de 3 horas, e quando você aumenta essa dose demais, o tempo de meia-vida dele passa a ser 15 horas, ou seja, ele passa muito mais tempo no teu organismo. Passando muito mais tempo no teu organismo, pode consequentemente gerar efeitos adversos ainda mais graves.
Bom, a utilização desses fármacos, né, a utilização desses AINES, então, pode comprometer também outras regiões do nosso organismo. Por exemplo, doenças que levam ao aumento dos vasoconstritores, doença renal, doença cardiovascular, cirrose, nefrose, insuficiência cardíaca e diuréticos, tá bom? Então, nessa primeira condição, que é a doença renal ou cardiovascular, redução do fluxo sanguíneo renal, aumento dos vasoconstritores, é óbvio, né? Por que que isso vai acontecer? Porque se você está com fluxo sanguíneo reduzido, pressão baixa, resposta natural, fisiológica, fisiologia, vasoconstrição para tentar compensar, né? Meu professor Daniel diria, ele lembraria disso como se fosse taquicardia de reflexo, beleza. Então, cirrose, nefrose, insuficiência cardíaca e diuréticos também reduzem o volume de sangue e aí aumento dos vasoconstritores. Quem são os vasoconstritores fisiológicos? Angiotensina 2, catecolaminas e vasopressinas. Catecolaminas a gente pode falar aí noradrenalina, por exemplo, tá? Então, sem tratamento de AINE, resposta do fluxo sanguíneo renal. A síntese de prostaglandina normalmente antagoniza os efeitos intrarrenais dos vasoconstritores. Só que quando você está tratando o paciente com AINE, eles vão inibir a síntese de prostaglandinas, deixando a oposição à ação dos vasoconstritores, ou seja, vai gerar uma vasoconstrição exacerbada. Isso pode trazer problemas graves, especialmente a nível renal. Não só do problema medicamentoso, porque aí você vai ter atividade exacerbada de reflexo, né? Então você vai ter problema na farmacoterapia, como do problema do ponto de vista fisiológico, né? Isso pode fazer com que você tenha aí uma diminuição do fluxo renal, trazendo danos ao paciente gravíssimos, tá bom? Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm ação como analgésicos, anti-inflamatórios, como eu já falei, antipiréticos e antiagregante plaquetário. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá bom? E aí é necessário que você lembre de algumas interações importantes quando a gente trata de AINES, tá bom? Então essas interações eu dividi, claro que eu vou trazer as principais, não tem como trazer todas as interações medicamentosas da face da Terra, mas a gente vai trazer as principais, tá bom? Então as interações de fármacos com salicilatos e outros AINES, a gente tem aqui uma alteração em vermelho e essas alterações em vermelho elas são mais relevantes. Então com a heparina pode causar hemorragia, é tanto que na farmácia clínica a gente usa isso como sinalizador para a gente poder perceber se existe realmente a necessidade desse medicamento e se a gente consegue diminuir esse risco de hemorragia diminuindo a dose, tá? Então vai diminuir a excreção de uratos junto com a probenecida, então tem que ter essa condição, essa ideia, né? Especialmente no metabolismo do ácido úrico, dependendo do objetivo terapêutico do paciente. E ele interage também com ácido valproico, que é um anticonvulsivante, bilirrubina, fenitoína, tiroxina e triiodotironina. Então, aumento da concentração plasmática, provocando a meia-vida aumento da meia-vida, né, desses medicamentos. Lembre, galera, em algumas condições de saúde, o aumento da meia-vida é ótimo. Em outras condições de saúde, nem tanto, tá bom? Porque você pode ter um aumento da toxicidade. Mais tempo esse medicamento passa no organismo, maior é a toxicidade que ele apresenta, tá bom? Aqui a gente eu trouxe uma tabelinha para vocês, tá? Onde a gente usa os medicamentos que têm uma afinidade maior pela COX-2 e outros que têm afinidade maior pela COX-1. Então a gente tem o piroxicam, diclofenaco, celecoxib, meloxicam e atodolaco. Eles têm uma afinidade maior pela COX-2, enquanto a gente tem, por exemplo, o cetorolaco, o ácido acetilsalicílico, tendo uma afinidade ali mais para COX-1. Então, não é que ele tem afinidade somente por COX-1, é que eles apresentam uma afinidade maior pela COX-1, assim como também pela 2. Lembrando que são enzimas isoformas, tá bom? Aqui eu trouxe algumas vantagens e desvantagens dos AINES em relação à terapia utilizada. Então, por exemplo, grupamentos, tá? Os salicilatos têm como principal desvantagem efeitos do trato gastrointestinal. Lembrando que nessas condições é sempre interessante indicar que o paciente esteja alimentado, mas a vantagem dele é que o baixo custo, né? Então tem baixo custo e tem um histórico muito bom de segurança, tá bom? O diflunisal, por exemplo, que é um salicilato, tem efeito antipirético muito baixo, mas também tem uma menor irritação do trato gastrointestinal. Os ácidos acéticos também apresentam essa característica de distúrbios do trato gastrointestinal e eles são muito potentes, são utilizados apenas depois que outros fármacos menos tóxicos não foram utilizados. As grandes vantagens é que a meia-vida longa permite a administração diária ou 2 vezes ao dia. Isso melhora bastante, por quê? Porque você consegue ter ali uma utilização menor por esse paciente, tá bom? Os ácidos propiônicos, como ibuprofeno, fenoprofeno e por aí vai. Menor toxicidade, melhor aceitação. O naproxeno é considerado por vários especialistas como o AINE mais seguro de todos, tá? Os oxicans também vão ter aquela história da meia-vida maior, então diminui a administração diária. E os inibidores de COX-2, eles têm um potencial em aumentar os infartos do miocárdio e derrames, embora sejam seletivos de COX-2, né? Mas eles causam menos irritação do trato gastrointestinal
do que, por exemplo, o ácido salicílico. Eu sempre recomendo aos meus pacientes que, independentemente de qual AINE ele esteja tomando, de qual anti-inflamatório ele esteja fazendo uso, sempre fazer isso alimentado, porque não tem como a gente garantir que esse paciente vai fazer o uso correto da farmacoterapia. Então, sempre alimentado para evitar todos esses problemas de trato gastrointestinal. Lembrando que muitas vezes esse paciente também é polimedicado, ele tem vários medicamentos que toma durante o dia, às vezes tem um protetor gástrico dentro da prescrição dele, então a gente faz isso tudo orientando o paciente para que ele possa fazer o uso desse medicamento de forma correta, sem que haja internação medicamentosa e problemas relacionados, por exemplo, ao estômago, tá? Aqui eu trouxe para vocês aquela velha cascata, né, que todo mundo lembra, que é da toxicidade do paracetamol. Toxicidade do paracetamol. Então, o paracetamol, ele tem uma dose em média tóxica, né, de 4 gramas dia. Então, 4 gramas dia é a dose limite do paracetamol, na verdade, dose tóxica dele, né? Se a gente pode dizer assim. E ele forma um metabólito extremamente tóxico chamado NAPBQI. Esse indivíduozinho aqui, ele tem a característica, né, de se acumular no seu organismo, no seu fígado, por exemplo, e nessa acumulação ele pode gerar uma destruição dos hepatócitos, né? Então, o paracetamol ele é metabolizado no citocromo P450, que é aquele conjunto de enzimas e tudo mais. Ele vai sofrer lá a reação de glutationa, né? E essa reação de glutationa vai produzir aí o ácido mercaptúrico, né? Que não é um metabólito que vai gerar problemas. Ele não é um metabólito tóxico, ele vai ser facilmente excretado na urina. Então aqui, nesse caso, em doses tóxicas, ele vai se acumular e esse intermediário de reação se acumulando vai gerar morte celular através de oxidação e estresse oxidativo. Então a gente precisa ter muito cuidado com o uso de paracetamol. Ah, professor, mas eu nunca vi ninguém tendo problema com paracetamol. Tenta pra tu ver, vai lá, faz o uso, toma, pra tu ver se não vai acontecer. Então muito cuidado. E tá aí a importância de um vídeo que eu postei aqui, né, falando sobre consultório farmacêutico. Muito cuidado na hora de você fazer essa abordagem com o seu paciente. Às vezes ele tá fazendo uso de paracetamol em doses tóxicas, tá agredindo ali o fígado dele e tu nem tá percebendo. Bom, a gente também pode utilizar esses medicamentos no tratamento de outras doenças, como é o caso de artrite reumatoide, de cefaleias, tá bom? E nesses casos, a gente precisa utilizar esses medicamentos geralmente com pacientes polimedicados. Quando a gente fala especialmente de artrite reumatoide, né, que é uma doença autoimune. Então, essas 3 doenças eu vou comentar com vocês aqui um pouco, vou dar mais ênfase à cefaleia, porque de longe é o problema de saúde que mais aparece quando a gente está falando aí de pacientes na farmácia, né? Então, a gota, ela é um distúrbio metabólico caracterizado por concentrações elevadas de ácido úrico no sangue. Esse ácido úrico em grandes concentrações vai gerar um depósito de cristais de urato de sódio nos tecidos, na cartilagem, gerando a inflamação, certo? Já a artrite reumatoide é uma doença autoimune que vai ser caracterizada pela expressão de fator de necrose tumoral e interleucina do tipo 1, que vai trazer ali macrófagos e tudo mais, vai aumentar a atividade osteoclástica, gerando destruição da região articular, certo? E de longe, um problema de saúde que aparece demais na farmácia, que é a cefaleia. A cefaleia nós podemos dividir em 3 tipos: a enxaqueca, a cefaleia insalvas e a tensional. Eu sei, vai aparecer aqui do nada alguém que vai dizer assim: não, professor, mas eu vi que tem 58 tipos diferentes de cefaleia. Pode ser, meu jovem, mas aqui a gente tá para trabalhar com esse aluno de maneira pedagógica, que ele possa entender e compreender as principais características fisiológicas de cada uma delas. Então vamos lá. Como é que eu diferencio enxaqueca de cefaleia insalvas de cefaleia do tipo tensional? Existem vários critérios, beleza? Esses critérios, eles precisam ser observados na hora da anamnese do paciente. De longe é o seguinte: se não tem história familiar de dor de cabeça, né, desse tipo, cefaleia insalvas. Já dá pra gente ter uma ideia do que é, tá? E em relação ao sexo, a enxaqueca é mais comum em mulheres, enquanto que a cefaleia insalvas é mais comum em homens. Já a tensional também é mais comum em mulheres. Pessoal, isso quer dizer que um homem não pode ter? Claro que pode, mas ela é mais comum em mulheres. Está escrito mais comum. Não estou dizendo que é apenas em mulheres, beleza? O início da enxaqueca é variável, cefaleia insalvas durante o sono e a tensional sobre tensão. Sei lá, você conversou com seu paciente, percebeu que ele sentiu uma dor de cabeça muito forte e naquele momento ele vai fazer uma prova no outro dia. Então você já pode, pode ser que seja uma cefaleia tensional, tá? Localização, normalmente a enxaqueca é unilateral em um dos lados da cabeça, tá? A cefaleia insalvas atrás ou ao redor de um dos olhos, é muito comum essa cefaleia insalvas, ela acontecer em dengue, por exemplo, em doenças infecto-contagiosas, olha, em doenças virais, tá? Especialmente essas causadas por arboviroses.
Já a tensional, ela é bilateral ou em faixas ao redor da cabeça. Geralmente acumula também aqui essa região da nuca, também pega um pouco, beleza? Caráter e gravidade. A enxaqueca, ela é pulsátil e latejante. Me lembra até agora de um colega de faculdade, a gente falando sobre enxaqueca. A em salvas, ela é torturante, aguda ou constante, tá bom? A tensional, ela é difusa, geralmente persistente, sensação de compressão, apertando o crânio, tá? A enxaqueca, os episódios duram de 2 a 72 horas por episódio. A em salvos de 15 a 90 minutos. E a tensional de 30 minutos a 7 dias por episódio. Lembrando que como é direcionado ao estresse, quanto mais estresse você tiver, maior vai ser a tendência de você ter essas cefaleias nesse tipo. Quais são os sintomas geralmente associados? No caso da enxaqueca, áureas visuais. Geralmente você vê aqueles... Tô vendo aqui aqueles macerados na minha mente, um negócio assim, as estrelinhas. Sensibilidade à luz e ruídos, palidez facial, náuseas e êmese, né? Vontade de vomitar. No caso das cefaleias em salva, a gente tem sudorese uni ou bilateral, rubor facial, congestão nasal, lacrimejamento e alterações pupilares. Geralmente uma midríase, tá? Na cefaleia tensional, a gente leva a intolerância de luz e ruídos, além da anorexia, né? O paciente começa a perder um pouco de peso. E quais são os tratamentos que a gente pode usar? Por que você está colocando isso na aula de Aines? A gente pode usar os triptanos, né? Que são bloqueadores daquele receptor 5-HT-alfa. Né? Almotriptana, naratriptana, esse aqui se usa demais, naratriptana e sumatriptana, né? Os derivados da ergostamina, como a dihidroergotamina. Os AINES podem ser utilizados também, além de profiláticos, como anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos. Se usa muito amitriptilina nesses casos. Beta-bloqueadores, como é o caso do propanolol, em enxaquecas persistentes, acaba se utilizando. E alguns bloqueadores de canais de cálcio também são importantes nesse processo. Claro, na profilaxia e prevenção, dependendo da necessidade do paciente, né? Então aqui a gente tem uma divisãozinha de tempo. Então, no início, né? Quais são os fármacos que a gente usa na profilaxia? Beta-bloqueadores, como é o caso do propanolol e nadolol. Eles são utilizados como profilaxia para evitar que esse paciente tenha crises muito graves, tá bom? Antidepressivos tricíclicos, como é o caso da amitriptilina. Anticonvulsivantes, como é o caso do divalproato de sódio. O valproato é muito pouco utilizado por conta da sua absorção, tá bom? E bloqueadores do canal de cálcio, como é o caso do verapamil. Lembrando que é uma fase assintomática, antes de acontecer, tá? Quando você tem o início do ataque, você começa com os triptanos. Então, eles reduzem ali cerca de 80% dos problemas dos pacientes, tá? Então, eles são agonistas de serotonina, agindo naqueles receptores 5-HT-alfa ou 5-HT10, tá? Não passou, crises que a gente chama de fase prodrômica, né? Que são distúrbios visuais que precedem aquela cefaleia mais aguda. Então, a gente usa a ergotamina, que também é um vasoconstritor, atuando nesse processo. É mais eficaz durante essa fase prodrômica, né? Quando o paciente realmente tem problemas mais graves. E ela é contraindicada durante a gravidez, precisa ter esse cuidado, tá? Passou disso, a gente vai na fase de cefaleia, que é quando o paciente já está um pouco mais grave. A gente entra nos analgésicos, tá? Os anti-inflamatórios, como ácido salicílico e naproxeno, além do ibuprofeno, eles são úteis. Agora você precisa fazer um adendo ao seu paciente. Não adianta o seu paciente, antes de sentir a dor, estar usando ibuprofeno, porque ele pode se sensibilizar. Os receptores podem desenvolver uma sensibilidade, né? Àquela dor, tá? O próprio organismo dele pode fazer isso. Então a gente tem que ter cuidado com esse uso. Por que muitas vezes a gente diz que paracetamol, ibuprofeno, naproxeno se tornam água? É simples, porque muitas vezes o pessoal utiliza o medicamento de maneira incorreta. E aí entra o papel do farmacêutico juntamente com o médico, com o enfermeiro, com a equipe como um todo, tá? Pra gente poder ter essa noção e essa ideia de como tratar melhor o nosso paciente, tá bom? Então, quando você usa farmacoterapeuticamente, nem sei se essa palavra existe, mas quando você usa de maneira correta, cada uma dessas classes em cada fase da doença, você consegue ter um êxito de tratamento muito melhor. Por isso a importância, senhores, de estudar fisiologia. Lembre disso, não tem como você desenvolver essa característica se você não estudar fisiologia. Tem que estudar fisiologia, beleza? Tem que estudar fisiologia, beleza? Trouxe para vocês aqui alguns AINES, só para a gente poder discutir. Trouxe aqui o nome comercial, trouxe o princípio ativo, trouxe a apresentação e a posologia usual. Para ver se só existe essa posologia? Não, existem várias posologias, tá? Trouxe apenas algumas, só a critério de vocês de conhecimento, para que vocês possam ter esse resumo aí sobre os AINES, tá bom? Bom, quais são as indicações dos AINES? Analgesia, antitérmico, anti-inflamatório e antiagregante plaquetário. Qual é a aspas? Paracetamol, lembre disso, paracetamol tem um efeito anti-inflamatório muito fraco, mas ele é um excelente analgésico e um excelente antipirético, tá bom? Bom, quais são os principais efeitos adversos desses indivíduos?
Eles podem causar ulceração gástrica por inibição da COX-1, bloqueio da agregação plaquetária por inibição da formação de tromboxano, inibição da função renal, falei lá atrás para vocês, causando aí vasoconstrição, pode causar alergias, reações de hipersensibilidade, além da toxicidade hepática pelo acúmulo, por exemplo, de metabólitos do citocromo P450, que podem causar aí acúmulo no fígado, gerando hepatose, tá bom? Os coxibes, que são aqueles específicos para COX-2, né? Eles atuam na ciclooxigenase, impedindo especificamente a COX-2. Quando eles chegaram no mercado, eles foram extremamente utilizados. Claro que depois de um tempo eles foram controlados, porque começou a se perceber alguns tipos de problemas, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio, pelo uso excessivo desses inibidores seletivos de COX-2. Trouxe aqui para vocês dois exemplos, o etoricoxib e o celecoxib, que são os mais utilizados, se não os mais conhecidos do mercado. Eles são medicamentos controlados, portanto, só podem ser vendidos com prescrição médica e retenção de receita do tipo C1, nesse caso, né, que é aquela receita em 2 vias, com identificação prescritor e tudo mais. Então, são medicamentos que estão sob controle do farmacêutico, não podem ser vendidos sem receituário médico, não são MIPs, tá bom? Quais são as indicações desses medicamentos? Dor aguda, dor crônica, osteoartrite, dismenorreia primária, que é quando a mulher ela tem aquele tipo de aquelas dores, né, mais intensas durante o seu processo menstrual, tá certo? Os principais efeitos adversos, eles causam diminuição da função do fígado, diminuição da função renal, função cardíaca comprometida ou insuficiência cardíaca crônica, edema, hipertensão e sangramento gastrointestinal. O edema, muitas vezes é ocasionado também nos AINEs não seletivos COX-2. Por quê, professor? Simples, porque eles causam vasoconstrição, diminuindo assim o fluxo de líquidos naquela região, causando aí o edema. Bom, gente, essa foi uma aula para vocês de farmacologia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele gostei aqui embaixo, de me seguir nas redes sociais, caso seja do seu interesse. E se você gostou mesmo desse vídeo, compartilha aí para mais gente. Talvez chegue mais gente que queira saber mais sobre medicamentos também. Lembrando que aqui também tem aula de química, tá bom? Pode ser que essa aula tenha saído até com aula de química junto, aí num bolo só aqui no YouTube. Um grande abraço a todos vocês, um beijão no coração. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.